Bom dia, nono ano, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem, ricos em saúde. Espero que vocês estejam fazendo tudo bacaninha em dia, tá? Bom, na nossa aula nós estamos então continuando a falar um pouco sobre patrimônio, né? E vamos entrar no assunto de ritos e festas. Bom, agora aqui nas páginas 34 e 35, onde está o debate, nós temos três imagens, né? E a introdução, ela fala o seguinte, né? Que com o crescimento das interações globais, os valores de nossa trajetória histórica e cultural podem se diluir e ser substituídos progressivamente por elementos da cultura de massa, correndo o risco de desaparecer. Como vocês podem puxar pela memória, no módulo 3 da apostila do ano passado de vocês, já falava sobre isso, sobre o consumismo, né? E dentro do consumo, ele menciona um pouco sobre a cultura de massa, né? A padronização de tudo. E isso pode tirar um pouco da identidade de cada povo, né? Assim como vocês já viram no sexto ano, falar um pouco sobre identidade, corpo, beleza, né? E nessas três imagens vocês podem ver, né, três situações diferenciadas. Bom, na página 34, a primeira imagem, ela vai falar um pouco sobre os jovens Uajalapitis, dá até uma enroladinha na língua, né? Lutando o Ruka-Ruka, né? O que é o Ruka-Ruka? É uma modalidade de luta corporal de alguns povos indígenas do Mato Grosso, né? Bom, é, o Quarupi é uma festa ritualística indígena realizada por 9 etnias que vivem no Alto Xingu, no Mato Grosso. É uma cerimônia de homenagem aos mortos, que envolve os mitos da criação da humanidade, a classificação hierárquica dos grupos e a indicação dos jovens, a iniciação dos jovens, além de promover a relação entre as aldeias. Tá? A festa é celebrada na estação seca, entre o final de agosto e o começo de setembro. Após meses de preparativos, durante o ritual, os indígenas reunidos dançam, cantam, choram, homenageiam seus mortos, tocam instrumentos, comem com fartura e lutam o ruca-ruca no encerramento, né? Então aqui essa imagem mostra o encerramento desse período de celebrações, né, e de confraternização entre essas 9 tribos do Alto Xingu, né? É... Bom, como que nós temos esse acesso? Bom, a... existem instituições ligadas ao Ministério da Cultura e ao IFAM, né? Que trabalham com a preservação da cultura e mantêm vivas as tradições que se manifestam nos ritos e nas festas populares, reunindo de maneira interligada a música, a dança, as vestimentas, na indumentária, o artesanato, a culinária. Essas instituições, né, que aqui se referem, né, que faz parte, por exemplo, o INCRA, enfim, entre várias outras instituições governamentais e não governamentais, né, que são as ONGs, as ORGs, organizações governamentais, e as ONGs, organizações não governamentais, elas registram, né, essas pessoas, elas registram tudo isso para justamente preservar. E existe também incentivos monetários, né? Ou seja, pagando salários para pessoas mais velhas desses grupos passar para os mais jovens, né? Como vocês já viram anteriormente em outros momentos desde o sexto ano, que incutindo os jovens dentro dessa tradição, né? Ela pode sem sofrer alterações. É como o telefone sem fio que a gente viu ali na imagem do módulo 2 falando sobre as fofocas, né? Vai passando de um para o outro, perde-se alguma informação e acrescenta-se outra. Aumenta uma coisa, diminui outra. Então, conforme vai passando de um para o outro, coisas se perdem e elementos se acrescentam, né? Bom, depois, a próxima imagem é o destaque para a festa de Nossa Senhora de Nazaré durante o Círio de Nazaré, em Belém, no Pará. O festival é comemorado há mais de 200 anos, no mês de outubro,
em Belém, na capital do Pará. A devoção a Nossa Senhora de Nazaré foi introduzida no estado por jesuítas portugueses, né? Então é uma tradição que já veio da Europa por portugueses e continua nesses últimos 200 anos no Brasil, né? A festa, que consiste em uma enorme procissão em que a imagem da santa é puxada por uma longa corda, relembra o aparecimento da imagem para um agricultor nas margens de um igarapé. Bom, então aqui, essa procissão, né, essa tradição de procissão, ela é para relembrar o aparecimento de Nossa Senhora, é um motivo religioso, né? E é para manter viva na memória das pessoas, né, o que aconteceu. Então, quando a gente tem festas, comemorações anuais, é sempre para nos fazer pensar, refletir, e de um ano para o outro muita coisa muda, né? É o caso, por exemplo, de Corpus Christi, né? Ninguém pinta a rua todos os anos igual, né? Sempre muda alguma coisa. Então, de um ano para o outro vem mudando. Tem lugares que, ao invés de pintar as ruas, pede-se para colocar cobertores, para fazer doação, enfim. Cada lugar, cada ano, cada padre responsável por uma paróquia tem aí uma convicção, um motivo, uma motivação para fazer as suas alterações, né? E nós temos várias festas ao longo do ano que já são de tradições, né, mais antigas, como por exemplo o carnaval com o samba, né? Por exemplo, o mestre Sala e Porta-Bandeira eram dois escravos que tiravam sarro do modo de andar e de vestir do senhor e senhora, do senhor e da senhora de engenho, escravocratas, né? O samba nasceu por escravos no recôncavo baiano, né? O samba de roda do recôncavo baiano. E não é da forma como nós conhecemos lá na Sapucaí ou no Sambódromo do Anhembi, né, em blocos e tudo mais. Era uma dança circular, assim como a capoeira também o é, né? É, Então, com o passar do tempo, a gente vai alterando, vai adaptando, vai, vamos por assim, entre aspas, melhorando algo. E agora na página 35 nós temos uma imagem, né? É o ritual com máscaras do povo Dogon, em Mali, né? O antigo povo Dogon vive em territórios do Mali, na África. Eles são conhecidos por suas elaboradas máscaras cerimoniais usadas em celebrações ancestrais. Mais de 60 tipos, aliás, mais de 70 tipos de máscara antropomórfica. Então, o que é antropomórfico? Que tem forma humana, por isso antropo, né? Vem de antropologia, por exemplo. E zoomórfica, né? O que é zoomórfico? É aquilo que tem forma de animal, por isso zoo, de zoológico, por exemplo, né? Zoomórfico, animal. Antropomórfico, ser humano. Então, essas máscaras antropomórficas e zoomórficas são usados nos ritos, que consistem em danças e representações associadas a um complexo ritmo percussivo. Esses ritos podem ter como finalidade acompanhar o morto ao reino ancestral e restaurar a ordem do universo. Bom, e aí nós vemos, né, muitas cores, as máscaras, né, que já tem muitas diferentes, né, 70 tipos de máscaras. É máscara, né? Bom, nós temos também nossa tradição com relação aos mortos, né? Que velar o corpo, né? No velório, né? Ficar lá 12, 24 horas com o ente querido ali se despedindo, atualizando na nossa cabeça que nós não veremos mais, que essa pessoa, né, foi de um plano para o outro, foi com Deus, não foi com Deus, reencarnou, virou espírito, entrou na luz, enfim. Muitos são
os pensamentos em cima das pessoas mortas, né? Então, para nós, ali é a despedida e nós fazemos oração para que, então, a alma dessa pessoa vá para um lugar melhor. Nós temos homenagem aos mortos, por exemplo, no México, que é uma grande festa, uma celebração, né? O dia de lembrar os entes queridos e fazer oferendas. Os egípcios passavam a vida toda pensando na morte, né? Então, eles passavam a vida toda se preparando para a morte. Durante muitos e muitos anos, para você ir de um plano para o outro, você tinha que levar riquezas, né? Bens materiais. Por isso, os sarcófagos lotados de ouro e outros objetos, né? Fazer a oferenda lá no pós-vida. E depois de um tempo são as ações, né, dessas pessoas, o modo de vida delas, né? Hoje para nós é assim, né? O modo como nós vivemos vai pesar na balança depois da nossa morte, né? Então é um jeito interessante de se pensar, né? Bom, depois disso tudo, né, nós temos ali 4 perguntas na página 35. Né? Então, por que as celebrações apresentadas aqui se conservam vivas e atraem participantes até hoje? Foi o que eu disse lá no começo do vídeo. Né? Você costuma participar das festas populares que fazem parte de alguma tradição na sua região? Temos quermesse, por exemplo, né, nas praças de igrejas, festas da cidade, é algo tradicional, né, a festa de peão já se tornou algo que faz parte do nosso, de uma tradição nossa, né? Como você acha que estas tradições poderiam ser transmitidas para as próximas gerações, de maneira que não sejam esquecidas, né? Então, como passar isso adiante? Como torná-las atraentes para as próximas gerações? Nem, por exemplo, o samba de roda lá no Recôncavo Baiano, chegou um momento em que tinham apenas 50 pessoas que dançavam, que faziam esse tipo de dança, né, que mantinha viva a tradição. Graças a estímulos governamentais e não governamentais, em parceria com o IFAM, né, pessoas foram treinadas para passar adiante, né? Então, foram feitas campanhas para trazer, despertar o interesse dos jovens para essa tradição e para não deixar morrer. Então, tudo isso é registrado, claro, por vídeo, por fotografia, livros, né? E é arquivado, então, para que se chegar ao ponto de mais ninguém executar determinado elemento de alguma tradição de algum lugar, de algum grupo de pessoas, tenhamos então o registro de que um dia isso aconteceu e os motivos pelo qual aquilo se manifestou aconteceu, né? Bom, e por que é importante preservar essas memórias? Eu vou deixar uma frase para vocês pensarem, gente, que é o seguinte: quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Né? Então, vamos pensar de forma bem genérica. Dentro da arte, arte não se copia, arte se cria, né? Arte é criação. Então, como que eu vou criar algo novo se eu não conheço o passado? Né? E a gente pode pensar nessas tradições com vários olhares, vários vieses, tá bom? Estou ansioso pelas respostas de vocês. Um beijo, qualquer coisa estou à disposição.